conceito de moral que nós temos hoje no Ocidente, pleno século XXI, 2017, é o mesmo que se teve no tempo de Moisés, quando ele fez esse registro? Em outras palavras, o conceito de moral no Sinai é o mesmo de hoje? Irmão, veja bem, costumes podem mudar de acordo ao país, de acordo com alguma região, né? Mas a lei de Deus, os seus preceitos são eternos. Quando você vai ver no livro de Gênesis, você vai ver que os 10 mandamentos, ele é de princípio eterno, moral. Primeiro, você vai ver todos os 10 mandamentos dentro do Gênesis, certo, irmão? Por exemplo, o primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim, você vai ver ali no Gênesis 35, verso 2, né, que ali, antes de se aproximar do lugar sagrado, né, chamado Betel, Jacó exige, né, que fosse retirado todos os deuses estranhos, né, e houvesse ali, que havia ali no meio do povo. Então, você percebe aí que os mandamentos de Deus ali, o primeiro mandamento e o segundo mandamento, ele já é citado ali no Gênesis, né? Então são princípios moral, né? Você vai ver o terceiro mandamento também no Gênesis 28, 16, 19, né? Você vai ver também, perceber ali o quarto mandamento, dentro do Gênesis 2, verso de 1 a 3, são um princípio moral ali onde Deus descansa, abençoa e santifica o sábado, né? Então você vai ver o quinto mandamento, né? Representado no Gênesis, honra teu pai e tua mãe, né? Que é no Gênesis 9, verso 23, ali quando Noé, né? Ali Cã descobriu a nudez do seu pai, o pai amaldiçoou ele recebeu uma maldição por isso, né? Ao tanto que você vê que se tornou os cananeus, uns grandes inimigos do povo de Deus, né? E foi o que? A desobediência. Você vai ver também, meu irmão, o sexto mandamento, não matarás, né? Tanto no Gênesis 42, 22, né? Mostrando ali com um dos patriarcas, né? Rubem, né? E aí você vai vendo ali quando lhe foi dado a sugestão para matar o próprio irmão, ele disse, né, que se fizesse isso, pecaria contra, né, e as consequências também estaria sujeito à morte. Você vai ver em Gênesis 9, 6, né, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Então Gênesis 4, 6 a 7 mostra ali a consequência, né, grave que Caim recebeu por ter matado seu irmão. Então mostrando que o mandamento moral, eles são de princípio eterno, né? Você vai ver o sétimo mandamento, não adulterarás, ali, né? Mesmo que a lei só foi escrita no Sinai, como José afirma que pecaria contra Deus se adulterasse, né? Aí você vai ver ali o próprio José, né? Ele foge ali para não cometer esse adultério. O furtar também você vai ver em Gênesis 44, 16. Então, meu irmão, eu mostrando todos esses textos, né? Para deixar claro, né? Que a lei, ela já existia antes. Como, meu irmão? Todos os 10 mandamentos já existia antes. O 9º mandamento quer dizer falar falso testemunho, né? Não dirá falso testemunho. Você vai ver, né? Na história da vida de Abraão, nós veremos a Abimeleque, né? E o seu comandante físico disseram ali vermente ao patriarca que não deveria mentir, né? Você vai ver no verso 11, né? Você vê o mesmo que já havia cometido o pecado, conforme o relato do capítulo anterior, né? Então a cobiça você vai ver ali no início da terra, quando Eva cobiçou o fruto proibido. Além desse, o próprio anjo cobiçou no céu, cobiçou ser igual a Deus. Então, irmão, você vai vendo, né? Eu não vejo ali um simples fruto
ali quando Adão e Eva pecam, mas por trás do simples fruto estava ali a adoração e a obediência ao verdadeiro Deus, aos seus mandamentos. Então ali você vai vendo de forma clara, né? Mesmo que a lei ela não estivesse sendo escrita, né? Mas a consequência do pecado era grave quando era cometido, né? Então, como ensina o livro de Romanos 23, né? O que diz que tudo que gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. O verso 4 deixa claro, meu irmão, o capítulo 4 de Romanos, verso 15, porque a lei suscita ira, mas quando não há lei, também não há transgressão. Então, para haver pecado, deveria também haver lei. Portanto, a lei é apresentada de duas formas. Primeiro, via oral, que começa do Gênesis até o capítulo 20 de Êxodo, quando foi escrita. E depois escrita, né, a partir do capítulo 20. Então, meu irmão, eu vejo de forma clara aí. A lei, ela não muda, né? A costumes, sim, pode mudar em vários países, mas a lei não. A lei, ela é eterna. Princípios são eternos. Ok, ficou muito grande lá, faltou um pouquinho para acabar o áudio, eu já vou parar aqui e vou continuar. A minha pergunta foi, o conceito de moral no Sinai é o mesmo de hoje, resumidamente? Eu precisava dessa resposta, de preferência que fosse contextualizado. Como não foi, então eu vou dizer que eu não tive a resposta. Como o irmão voltou a alguns pontos, citou alguns pontos, como por exemplo, não matarás. Não matarás, havia um mandamento de não matarás, mas esse não matarás só cabia ao contexto de Israel. Não matar o irmão, o próximo. Próximo se referia ao contexto de Israel. Então eu não tive a resposta que eu queria. O irmão citou o sétimo lá, mandamento, não adulterarás. E aí o irmão voltou lá para José e deu o exemplo de José. Então quando o irmão volta para José, sai do contexto do nosso tema, mas só que aí me dá liberdade, eu achei bom porque me dá liberdade então para voltar para Abraão. Aí eu faço a colocação. Se o irmão usou como exemplo José, como fica então Abraão no contexto de adultério se relacionando com duas mulheres? A sua mulher legítima e a segunda porque foi a sua própria mulher que disponibilizou para ele a mulher. Então esse ponto eu volto a dizer, eu não obtive a resposta da pergunta. O irmão comentou na sequência, não cobiçará. O cobiçará ficou incompleto. Toda vez que você for citar o mandamento não cobiçará, ele tem que ser lido completo, porque se você reduzir ele só a palavra cobiçará, você descontextualiza e você encaixa em qualquer lugar. Você tem que concluir a leitura, o cobiçarás o quê? O texto diz a mulher do próximo, o boi do próximo, o servo do próximo, a serva do próximo, para que a gente possa entender o contexto de moral da época. Por isso eu volto a dizer, a pergunta não foi respondida, mas também isso não vem ao caso, né? E voltando um pouquinho, quando o irmão fala não matarás, eu disse que esse não matarás só cabia ao contexto do povo de Israel. Fora do povo de Israel, a matança ia ocorrer sem nenhum infringimento da lei. Eu posso dar como exemplo números, já que o irmão citou números, aonde cita texto, né? Eu posso citar números, aonde o próprio Deus pede para Moisés que ele vai lá e se vingue dos medianitas. Ou seja, então ia acontecer um fator matança e nesse contexto nós temos um sentimento de vingança, que pela lógica de onde estaria vindo. Então eu volto a dizer, acabou meu tempo praticamente, que eu não obtive a resposta que eu fiz, a pergunta melhor dizendo, eu não obtive resposta, que a pergunta foi, conceito de moral no Sinai é o mesmo de hoje? Eu não obtive essa resposta. Eu posso usar como referência? Já dei meu tempo, falou. Eu deixei claro no áudio, talvez o irmão não entendeu, certo, irmão? Eu deixei claro dizendo que princípios e a lei de Deus
a lei moral ela nunca muda, princípio moral nunca muda, certo? Deixei claro no áudio que alguns costumes, de acordo com alguns países, eles podem mudar, mas o princípio moral ele sempre permanece. Aquilo que Deus determinou é pecado matar, vai ser pecado por toda a vida, né? O roubo vai ser pecado por toda a vida. Então todos os 10 princípios morais de Deus ele vai ser sempre pecado, né? Eu deixei claro quando eu voltei para o Gênesis para mostrar a você que os 10 mandamentos ele já estava não de forma escrita, mas via oral, porque quando alguém violava, ele recebia penalidade por aquela consequência. A prova disso foi Caim, quando ele matou o irmão. Então, quando ele mata o irmão, ele recebe uma penalidade, ele recebe pela consequência daquele pecado, né? E não só ele, como todos. José, por exemplo, ele rejeita de ter um adultério com a mulher. E por que ele rejeitou? Porque ele mesmo diz que ele ia pecar contra Deus. E onde estava o mandamento não adulterarás lá no Gênesis? Não tinha, porque era via oral. Tá certo, meu irmão? E quando você diz que sobre Abraão, meu irmão, Deus nunca apoiou o homem ter 2 mulheres. Lá no Gênesis ele deixa claro, né? Que unir o homem em uma só carne. Certo, meu irmão? Você não vai ver só Abraão, mas você vai ver Salomão com 1000 mulheres. Será que Deus apoiava? Não. Deus nunca apoiou. Nem tudo que a Bíblia relata, ela apoia. Deus tolera, é diferente. Deus tolerar e Deus apoiar o erro. E se o irmão está pensando, ou imaginando, ou está querendo dizer no grupo que Deus apoiou, né? A prática de Salomão tem 1000 mulheres, como também a de Abraão, meu irmão, você está enganado. É a mesma coisa de beber. Você vai ver homens de Deus que beberam, né? Que esse não é o assunto, como Ló bebeu, ficou bêbado, teve relações com as 2 filhas. Certo, meu irmão? Teve 2 filhos com essas filhas, mas será que Deus aprovou? Não. Então, meu irmão, você vai ver no Gênesis ali, não só a lei moral, mas você vai ver leis cerimoniais ali escrito no Gênesis. Tá certo, meu irmão? Você vai ver várias leis cerimoniais escritas. Um exemplo vai ser a lei de sacrifícios, né? Que você vai vendo ali desde do Gênesis 3, quando Deus ali se oferece a primeira profecia messiânica no verso 15, no 21 ele já mata o primeiro animalzinho, depois vem Adão, Caim, né? E Abel oferece o sacrifício. O de Caim era de fruta, foi rejeitado. O de Abel aceito, porque foi de sacrifício. Você vai ver lei de animal limpos e imundo também, onde Deus pede para colocar na arca ali, ele diz: coloque 7 casais de animais limpos e apenas um de imundo. Aonde é que estava essa lei escrita? Mas Deus relata ali como se já está escrita, porque é via oral, é de boca a boca. A mesma coisa tu vai ver a lei da circuncisão lá antes do Êxodo, né? Ali com Abraão, e então sucessivamente, meu irmão. As leis escritas a partir do Êxodo, mas via oral desde o... Pergunta ficou no final do áudio e o irmão não entendeu, né? Mas eu vou perguntar agora rápido e objetivo, né? Quando Moisés subiu para receber as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos, né? Aí quando Deus avisa a Moisés: desce depressa porque o povo está desobedecendo meus mandamentos. Certo, meu irmão? E ele descia ainda com as tábuas na mão. Aí eu lhe pergunto: se você acredita que os 10 mandamentos só passou a existir a partir dali e não existia antes via oral, então que mandamento eles estavam violando? Eu perguntei: o povo adivinha se esta lei ainda vinha nas mãos de Moisés, e quando Moisés desce ele está violando ali o 2º mandamento, ele quebra a lei, quebra as tábuas da lei. Agora, meu irmão, de acordo com Romanos capítulo 4, deixa claro que o pecado é a transgressão da lei, né? E que lei ele estava violando se Moisés ainda estava descendo com as tábuas na mão? Certo? Onde ali foi penalizado, 3.000 pessoas foram mortas por violar o 2º mandamento, adorando o bezerro de ouro. Aí a pergunta é essa: que lei então ele violou, né?
se não tinha lei escrita, né? De acordo com Romanos, se não há lei, não pode existir pecado. Então, aí há um problema, irmão. Entendi. Veja bem, em nenhum momento eu falei que os 10 mandamentos, que eu acreditava nos 10 mandamentos só ali do Monte Sinai, que não tinha antes o oral, antes do registro na tábua. Por que eu não falei antes? Porque todo momento a intenção de Deus era colocar no coração do homem e não na tábua. Entendeu? Porque na tábua quebra, no coração se fica. Então em nenhum momento eu falei. Porque se eu falasse que fosse contra, eu poderia dizer para você como entender então o cântico de Miriam em Êxodo capítulo 15, versículo 17, que Miriam fala sobre a habitação de Deus, entrar na terra e habitar no santuário do Senhor, sendo que Moisés não tinha nem recebido a instrução ainda de fazer o tabernáculo. Como que antes da instituição do povo de Levita como sacerdócio, Deus fala, assim que saiu do Êxodo, falando que queria fazer todas as tribos sacerdote. E depois só no Sinai, que uma única tribo era instituída como sacerdote, que foi a tribo de Levi. Então em nenhum momento eu falei isso, irmão. Você colocou palavra na minha boca, não pode fazer isso. Se você voltar, você vai ver que eu não falei. Outro ponto, então eu volto a dizer... o conceito de moral não muda, independente de tempo. O irmão falou. Então Moisés entendeu errado? Porque Moisés, colocando a prática dos mandamentos, nós vemos Moisés orientando o homem como se comportar com 2 mulheres casadas. E aí? Nesse contexto do homem ter 2 mulheres, que Moisés saiu do Sinai falou, como que se encaixa o adultério para esse homem com 2 mulheres? Você está entendendo? Então quero deixar bem claro que em nenhum momento eu falei que eu só acreditava nos 10 mandamentos do Monte Sinai para frente, para trás não existia isso. Não, em nenhum momento eu falei. Quando eu quis dizer, se o irmão levou isso, pensou assim, foi quando eu falei sobre citar versículo lá para trás. Quando a gente vai voltar, a gente tem que tentar entrar no contexto do que a gente está tratando. Porque de repente, se está lá Caim, a gente vai ter que tratar a situação de Caim. Como se deu, ele matou. Aí eu falei olho por olho, dente por dente. Nós temos uma situação aqui. Aí sobre adultério eu voltei, já que o irmão voltou em José, eu voltei em Abraão, que me permitiu voltar. Mas isso não está dizendo, eu não estou querendo dizer que eu acredito que os 10 mandamentos só da tábua dali para frente, do Sinai para frente, não. Eu fiz uma pergunta sobre o conceito de moral. E se o conceito de moral não muda, então Moisés interpretou errado? Irmão, o que eu entendi era que o irmão acreditava na lei ali a partir do Monte Sinai. Amém por você acreditar na lei em princípio eterno, né? E que as pessoas que viveram antes do Sinai, elas viveram sim em obediência à lei de Deus. Amém por isso, né? Como muitos que eu conheço, né? Que eu já fui da sua igreja, e muitos eu já debati e disse que a lei realmente passou a existir no Êxodo e não no Gênesis, né? Mas graças a Deus que o irmão não tem essa dificuldade de entender que a lei ela vem desde o Gênesis, né? Aí, sim, irmão, o princípio moral ele não muda. Agora, o que acontece aí com Moisés, meu irmão, o que nós devemos entender é que Deus tira pessoas escravo, né? E escravo Deus tira para reeducar. E muitas das vezes na Bíblia você vai ver Deus tolerar e não Deus apoiar. E aí o que acontece? Enquanto essas pessoas elas vão abandonando o pecado, Moisés apenas relata, né, para não tratar mal esta primeira mulher. Agora você não vê Deus apoiando. Eu não creio que o irmão também creia, acredite nisso, que Deus vai apoiar o adultério, certo, meu irmão? Eu não acredito que o irmão vai apoiar o adultério. Por exemplo, Salomão teve 1000 mulheres, mas não acredito que Deus apoiou a Salomão com essa 1000 mulheres.
Então, meu irmão, a reeducação sempre foi aos poucos ali, por pessoas que veio da escravidão, né? Por exemplo, os princípios, a pena da lei em cima dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos tinha 7 que era considerado por Deus como abominável e era penalizado com a morte, inclusive o sábado fazia parte, e 3 deles não era, né? Que é o roubo. Ele não era penalizado com a morte. Quando a pessoa roubava, devolvia em dobro, né, ali aquilo que roubou, e quando achava o animal que ele já tinha matado aquele animal, devolvia com 4, né? Então o que mudou foi a parte, os princípios civil, ou seja, a parte condenatória da lei. Que isso eu acho que o irmão está com uma dificuldade. A parte condenatória da lei mudou, mas os princípios moral, a lei, os mandamentos, eles são eternos. Portanto, eles não mudam. Aquilo que Deus determinou dentro dos 10 mandamentos, eles são eternos. Todos os 10. Então, quando Deus diz não matarás, o não matar vai servir por todos os tempos. O adultério também. Agora, muitas vezes, você vai ver Deus tolerar e não Deus apoiar. Você não vê em nenhum lugar Deus dizendo, arrume 2 mulheres, que você está certo. Não, porque aí seria contraditório, meu irmão, com o próprio mandamento, né? E eu não acredito que Deus ia dar um mandamento e ao mesmo tempo ele mandar adulterar. Ele dá um mandamento proibindo adorar a imagem e ao mesmo tempo ele mandar adorar. Então, meu irmão, são reeducação que Deus estava fazendo aos poucos com o povo que tirou do Egito. Não, irmão, então amém, irmão, porque se o tema é 10 mandamentos, então eu vou tratar. E se nós formos tratar os 10 mandamentos da tábua lá, isso não quer dizer que eu não acredito no oral. Nossa, eu teria que ser muito ingênuo, né? Mas tudo bem. A questão aqui também, eu não estou dizendo que Deus vai apoiar o adultério. Eu quero que o irmão me explique. Moisés foi o grande legislador. Eu quero que o irmão me explique qual é o contexto de adultério daquela época. Em outras palavras, o homem tinha uma mulher e ele adquirisse a segunda mulher. A segunda mulher não é concubina, é mulher mesmo. Moisés falou mulher. Concubina é outro caso, porque a concubina era um tipo de mulher que até o filho dela não serviria para ela com o patrão dela. Seria da patroa dela com o marido. Então a pergunta é qual é o contexto de moral dessa época? Porque a lei diz não adulterarás, aí você tem um homem tendo relação tendo uma vida marital, conjugal com 2 mulheres. E por que ele não estava infringindo a lei moral de Deus? Abraão viveu com 2 mulheres, por que não infringiu a lei moral? O povo de Israel foi constituído entre um homem e 4 mulheres. Porque não foi constituído como um adultério. Davi tinha 5 mulheres. E a Bíblia nunca chamou de adúltero, nunca falou que ele cometeu adultério. A Bíblia só foi destacar adultério na vida de Davi quando ele se relacionou com uma mulher do servo dele. Então a pergunta é e lá Moisés, ali no texto de Êxodo 21, ali não é uma serva e nem escrava não, porque escrava é outro assunto. Nós podemos entrar num assunto de escravo, de concubina, de meninas que era comprada para depois se tornar esposa, e quando ele não queria mais, aí ele abandonava, aí a lei veio e corrige, não pode fazer isso, aí entra a questão aí nós temos a questão de dote, nós temos a questão de virgindade, que não tem nada a ver com o que nós entendemos de virgindade hoje. Virgindade na Bíblia não tem nada a ver com o que se entende hoje. Então eu quero entender como se aplica o adultério no contexto de Israel. Um homem tendo 2 mulheres e não está cometendo adultério. Então é minha vez de perguntar. Estamos aí no tema
10 mandamentos é moral ou não? Depois no final eu vou fechar respondendo, né? Esse tema que eu sempre falo aqui. Mas a minha pergunta é, ainda no mandamento não adulterarás, por que só era considerado adultério quando um homem se deitava com uma mulher casada? Pergunta é essa. Por que só era adultério quando um homem deitava com uma mulher casada? Essa é a pergunta. Vou colocar o texto aqui e depois dou o sinal de joinha. Observando que o mandamento não cobiçarás, seria interessante entrar aqui na resposta. Mas isso aí é eu que quero saber, então fica aí a pergunta. Vou fechar com o texto. Deuteronômio 22, versículo 22. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha marido, morrerão ambos, o homem que estiver deitado com a mulher e a mulher. Assim exterminarás o mal de Israel. Eu vejo a penalidade na Bíblia do adultério ser com qualquer pessoa. Agora, no caso aí, seria uma pena mais grave, né? Quando a Bíblia diz que quando eu encontrar o adúltero, ou adúltera, e trazer, será apedrejado os dois, ele não está dizendo que se é casado não, certo? Você vai ver textos que deixa claro que quando se encontrar o adúltero ou a adúltera, né? Agora, no caso da mulher casada, ou do homem pegar uma mulher casada, seria sim uma pena mais grave, certo? Aí o que eu vejo, de acordo com a Bíblia, seria sim uma pena mais grave. Agora, que o adultério, diante da Bíblia, ela é pecado, tanto casada como solteira, a mulher, eu vejo de forma clara, meu irmão, não vejo nenhuma dificuldade de entender. E o que eu vejo realmente esse assunto que você tocou nesse último áudio aí, porque era permitido, eu vejo Deus tolerar, mas Deus não apoia, certo? Eu não vejo Deus apoiar o adultério, eu vejo Deus tolerar o adultério. E quando eu vejo ali dentro de Israel, muitas tolerâncias de Deus é porque ele tirou aquele povo escravo, daquele povo que vinha de escravidão. Deus ensinava aquelas pessoas, era reeducação, né? Como você vê ali no Êxodo 16, a reeducação ali sobre o sábado e outros mandamentos. Agora, eu não vejo de maneira nenhuma, meu irmão, Deus apoiar o adultério, mas vejo Deus tolerar, com sua paciência, ele tolera, mas não apoia. Tá certo, meu irmão? Você vai ver várias passagens na Bíblia, que a Bíblia, ela tolera, Deus tolera, mas não apoia. E muitas vezes você vê a Bíblia relatar algo que você pensa que ela está dando apoio, mas quando você vai ver dentro do contexto, ele não está dando apoio, né? Você vai ver ali em 1 Samuel, ali onde foi consultar Saul vai consultar a feiticeira, ali, e o interessante é que a Bíblia diz por 4 vezes que era Samuel que falava com Saul, e nem tanto não é. Então precisamos rever direitinho, meu irmão, os contextos bíblicos, né? Que nem tudo que a Bíblia relata, ela apoia. Continua dizendo, Deus, quando diz que o adultério é pecado, ele é pecado de qualquer forma, né? Assim como todo o contexto bíblico diz, todo o contexto da Bíblia diz. Você vai ver tanto Salomão, né? Ali, com 1000 mulheres, e você vê as consequências que Salomão passou, né? A Bíblia diz que no final da vida dele, elas corrompeu o coração dele e ele passou a adorar e fazer altar aos deuses estranhos, né? Até deixa uma dúvida um pouco sobre a salvação de Salomão. Por quê? Por causa das mulheres. Será que Deus apoiou essas mulheres de Salomão ou não? Eu vejo que Deus tolerou, mas Deus não apoiou. E nenhuma forma de adultério. Por isso que temos que rever com cuidado os textos bíblicos, né? Porque, assim como eu citei lá de 1 Samuel 28, aonde ali é dito por 4 vezes que
Samuel disse a Saul, né? Quando ali Saul consulta a feiticeira e diz que veio, ali nós sabemos claramente que é o espírito do diabo, mas diz 4 vezes que era Samuel. Então temos que entender, não é tudo que a Bíblia diz que ela apoia, certo, meu irmão? A questão não é Deus tolerar, irmão. Você não me respondeu ainda, mas vou ajudar. O povo estava num contexto politeísta, saindo do politeísmo, iniciando no pé do Sinai o monoteísmo. É um processo. Então não houve a resposta ainda. E há diferença, sim. Acho que você não prestou atenção no texto e não contextualizou aí os registros bíblicos. Há diferença, sim. O adultério só quem cometia o adultério era a mulher. E qual era o contexto para a mulher ser considerada adúltera? É se ela fosse casada. Se ela fosse casada e ter relação sexual com outro homem, ela estaria cometendo adultério. E o homem que se relacionou com ela, no primeiro momento ele cometeu o pecado de cobiça, porque o texto diz: não cobiçar a mulher do próximo, a terra do próximo, o boi do próximo, a mulher, o produto, como a terra, como servo, como escravo. Então, no primeiro momento, o homem casado, ao desejar uma mulher, se ela fosse casada, era cobiça. E ele se relacionando com ela, fazia com que ela se tornasse um adultério. Só quem comete o adultério era a mulher no contexto bíblico. Se a mulher não fosse casada, aquele sentimento dele não seria enquadrado no pecado de cobiça, e sim num sentimento de alguém que desejou a mulher. Ele tinha que ir lá e pagar o dote para o pai e trazer ela para a casa dele e ia somar com as mulheres que ele tem. Resumindo, só quem cometia o adultério era a mulher. Se o homem olhou para a mulher, gostou dela, se ela fosse casada e ele insistisse nesse sentimento, ele estava pecando no pecado de cobiça e se relacionando com ela, fazer com que ela se tornasse uma adúltera. Por isso que Jesus em Mateus 5:32 tem uma explicação bacana que ninguém percebe porque não entende o contexto, né? E se ela fosse solteira, esse sentimento não era enquadrado em cobiça, ele poderia se relacionar com ela desde que pagasse o dote para o pai dela, ela se tornava mais uma mulher dele e ele estaria com 2, 3 mulheres e não estava enquadrado no pecado de adultério. Aí eu volto à pergunta, essa que era a resposta. Quando que o adultério faz parte do contexto do povo hebreu? A primeira parte, eu até concordo, como eu respondi, você disse que eu não respondi, mas Deus estava tirando o seu povo para reeducar, certo? E dessa reeducação Deus tolerava. Esta é a minha opinião de acordo com o contexto bíblico. Não é que Deus apoia, mas Deus tolera. Agora, de acordo com o seu áudio aí, meu irmão, então o mandamento não adulterarás não podia nem estar escrito ali entre os 10, porque o que você está dizendo que as pessoas violavam porque cobiçava, ele ia violar o 10º mandamento, porque o 7º mandamento não adulterarás, ele estava fora aí, porque você disse que deixou bem claro nesse texto que o pecado aí se referia à cobiça, porque ele ia cobiçar a mulher do próximo e não porque ia adulterar. Então tem que ter cuidado, viu, irmão, dentro desse pensamento seu, porque são 10 mandamentos individual, cada um se refere a um pecado individual. Então quando o mandamento diz não adulterarás, é um mandamento. Isso se aplica a qualquer tipo de adultério. Agora, quando o 10º mandamento, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem a tua vaca, aí sim, aí ele envolve a cobiça, certo? Então, quando você ia cobiçar a mulher do próximo, ele poderia violar tanto o 7º, o mandamento não adulterarás, como também o 10º, né? O mandamento não cobiçarás, certo, meu irmão? Agora, você dizer, pelo que você disse, deixou claro nesse áudio, meu irmão, está totalmente fora. Você querer tirar o 7º mandamento da Bíblia e dizer que o adultério não era pecado, porque você levou somente para
a cobiça. Tá certo, meu irmão? Eu vou responder com outro áudio aqui, vou fazer mais outro comentário. Irmão, essa última pergunta que eu quero fazer para o irmão é o seguinte, é porque, de acordo com a crença da igreja do irmão da Assembleia de Deus, né, por muitos teólogos, diz que o Novo Testamento não faz separação entre lei moral e lei cerimonial, né? E aí, quando Paulo fala da lei, ou Jesus está se referindo a toda 613 mandamentos. Aí assim como o irmão já confirmou que a lei ela veio antes do sinal no Gênesis, e amém por isso, né? Onde muitos teólogos dizem que não, aí eu queria que o irmão me respondesse, né? Se Paulo está se contradizendo ou ele está falando de duas leis diferentes. De acordo com Gálatas 5:4, é dito: vocês que querem que Deus aceite por obedecer à lei estão separados de Cristo, não têm a graça de Deus. E Romanos 2:13, Paulo diz, né, porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão justificados. Você vê que de forma clara, Gálatas diz que está separado de Cristo e não tem a graça de Deus quem procurar obedecer a esta lei. E quando você chega em Romanos 2:13, diz que está separado de Cristo e não tem a graça de Deus os que não obedecer, né? Aí você vai indo para Romanos 3:31, né, que diz: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, né? Aí você vai para Efésios 2:15, que diz: anulou a lei no seu corpo, a lei dos mandamentos em expressa de ordenança. Então, irmão, são 10, eu vou colocar o texto aí para o irmão ficar melhor de responder. São 10 perguntas, são 10 respostas de Paulo, né? 5 ele apoia a lei e 5 ele desapoia a lei. Aí eu gostaria que o irmão me respondesse se ele fala de duas leis diferentes ou é uma contradição, porque em 5 textos ele apoia e em 5 ele desapoia. Ô irmão Valdinei, a gente tem que ficar no campo das ideias. Você não tem que citar a igreja do irmão em alguma coisa, não, irmão. Às vezes você não entendeu nem o que eu estou falando. Então você já saiu da regra do debate. Em nenhum momento eu falei do ministério que minha igreja pensa isso, aquilo, outro. Não. Em nenhum momento eu falei isso. O assunto que eu te falei, o adultério, o adultério só quem cometia a mulher. O homem tinha tantas mulheres quando ele quisesse, vivia com quantas mulheres ele quisesse, ele não estava cometendo adultério. O adultério só era enquadrado quando esse homem que tivesse mais de uma mulher se relacionasse com outra mulher que fosse casado. Mas se a mulher fosse solteira, ele não estava cometendo adultério. Você vê isso no contexto bíblico. Então você está saindo da regra do grupo, me desculpa. Sim, meu irmão, mas aí você tem que ver a diferença de entender o texto, se era Deus que apoiava ou Deus tolerava. É isso que você não está entendendo. Será que Deus apoia o adultério? Certo, meu irmão? Foi o que eu expliquei aí nesse áudio aí. Será que Deus apoia o adultério ou ele tolera o adultério? Será que ele apoiou a mil moleques de Salomão ou ele tolerou, né, ao ponto que Salomão chegou ao ponto de fazer outros deuses e passar a adorar? Por que ele fez e passou a adorar? Por causa das mulheres, as muitas mulheres que ele teve. Então Deus não apoia adultério com nenhum tipo de pessoa, meu irmão. Deus tolera. E a Bíblia a gente tem que levar em consideração que muitas vezes aquilo que ela cita, ela não apoia. Ela comenta, comentário, mas não apoia. Como eu citei lá de 1 Samuel 28, onde Saul foi consultar a feiticeira, e lá ela fala por 3 vezes que era Samuel que estava falando com Saul. E nenhuma vez era Samuel. Ali era o espírito do demônio.
Irmãos, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 24, em que Deus diz: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne, né? Esse mesmo princípio, ele é repetido em Efésios 5:31, onde diz: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Irmãos, dentro do ponto de vista por cada um aqui defendido, esses textos fazem referência a um princípio estabelecido por Deus? Se faz, qual é esse princípio? Se não faz, por que Deus estabeleceu isso lá no Jardim do Éden, onde não existia nem pai, nem mãe, e nem outras pessoas, né? Caso homens ou mulheres, para que houvesse a questão do adultério? Irmão, a pergunta do seu áudio sobre Gênesis 2:24. Primeiramente, a gente tem que entender que o texto ali, ele é poético, ele não é literal. Mas se a pessoa quiser literalizar, vai ter um grande problema. Mas independente disso, Deus estabeleceu homem e mulher e acabou. Esse negócio do homem ter 2, 3, 4 mulheres está errado. Mesmo que Moisés desceu do monte lá, ouviu o mandamento, não adulterarás, em Êxodo 21:10, ele dando sequência das instruções, uma das instruções ele fala, se o homem se relacionar com a segunda mulher, ele tem que tratar as duas igual, conjugalmente, porque antigamente não era assim que fazia. E a mulher ficava presa ao cara, e ele abandonava ela, não cuidava dela, porque se dedicava mais a outra, e ela ficava limitada. Se ela se relacionasse com outro homem, ela ia ser morta. Então ela ficava presa, ela não podia viver uma vida conjugal, porque ele não queria, e ela não podia casar com outro. Então, lá, Deus não foi isso que Deus ensinou. Quando Gênesis 2:24, lá Deus está trazendo um padrão. Agora, se você quer literalizar, como que começou esse padrão? Já que não tinha pai, não tinha mãe. Adão e Eva. Então ele teve homens e também teve mulheres. Aí começou irmão com irmão. No nosso contexto atual, isso é imoral. Isso é incesto. Isso é um absurdo. Quer dizer, antes do pecado existir, antes de haver a queda do homem, existiu a queda do homem, já existiu o incesto. Só que não era conhecido como incesto, só foi se tornar como incesto depois do pecado, que aí estabeleceu, incesto é isso, tá? Aí, se alguém parasse para pensar, mas antes então do pecado já se praticava. Então a pessoa tem que olhar para o texto e saber quando o texto é literário e quando é poético. Senão ali nós vamos ter um monte de dificuldade. Então, em nenhum momento eu quero dizer que Deus apoia o adultério, que Deus que pediu que o homem se relacionasse com um monte de mulher, não. Deus estabeleceu o casal e pronto. Não tem que ir além disso. Só que agora, se a gente não entender que é um texto poético, que Deus traz uma mensagem para a humanidade ali, se eu não tivesse em mente e for literalizar, a pessoa for literalizar, eu consigo questionar ela. Então veja bem, antes antes do pecado já existiu o incesto, só não era conhecido porque não tinha tido pecado ainda. Depois que teve o pecado, oficializou, porque foi irmão com irmão. E antes não era irmão com irmão, antes não é pecado e agora é pecado? Fechei a minha resposta. Certeza, meu irmão, esse é um princípio moral que é estabelecido por Deus, né, ali na criação. Você vê ali 2 princípios moral ali na criação. Um é sobre o adultério, né, que o homem se unir uma só carne, né? Ali é sobre o casamento, é o homem ter apenas uma mulher, né? Esse é o princípio moral, né, que é dito por Deus ali, autorizado por Deus, determinado por Deus ali na criação. E outro princípio é o sábado. Você vai ver 2 princípios ali por Deus, de 2 mandamentos. Um é sobre este princípio da mulher unir com o marido em uma só carne, né? E ali sim
ela está ligado ao mandamento de não adulterarás, como também o quarto mandamento, que é o sábado. Quando você vai para Gênesis 2, você vê de forma clara, sem deixar nenhuma dúvida, né? Ali ele cita outro mandamento que foi escrito no Êxodo capítulo 20, verso de 8 a 11, né? E ali deixa de forma clara, Deus dizendo que ele descansa para nos dar exemplo. Capítulo 2, verso 1, depois Deus abençoa ali o sétimo dia e depois Deus santifica o sétimo dia. E qualquer criança sabe o significado de um dia santificado. Então Deus santifica. Ali é um princípio moral, da lei moral, desde o Gênesis. São esses dois mandamentos, né? Este sobre o casamento, né? Que é realmente um princípio sobre o mandamento de não adulterarás, e o outro é sobre o sábado. Você vai ver de forma clara no Êxodo, no Gênesis 2, verso 1 a 3. E quando você vai para o Êxodo 20, você vai ver de forma clara ali apoiando, né? Deus apoiando ali o mandamento do sábado, que é o quarto mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado. Você não pode lembrar de algo que não existia, só pode lembrar de algo que já existe. No verso 10, porque o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, mostrando que o sétimo dia que Deus santificou lá no Gênesis é o sábado. Quando você vai para o verso 11, Deus dá razão por que guardar o sábado, quando ele leva para a criação, porque em 6 dias eu, o Senhor, fiz os céus, a terra e o mar e tudo que nele há, e no sétimo eu descansei, abençoei, santifiquei o sétimo dia. Então o sábado foi santificado lá na criação, deixando claro, antes do pecado, né? Após ele ter descansado, após ele ter abençoado, e não lá no Êxodo. Então é um engano que as pessoas têm quando diz que o sábado foi santificado no Êxodo, mas deixa claro o texto que foi na criação. Então são dois princípios ali que eu vejo de forma clara, né? O casamento, para que o homem não adultere, tem apenas uma mulher, como também o princípio moral da lei de Deus, o quarto mandamento, o sábado. Então são dois mandamentos ali, são dois princípios ali no Gênesis, antes do pecado. Perfeito, irmão. Então precisa você contextualizar. Você não pode ir salpicando, porque quando você pula para Caim, você já está fugindo do... A gente precisa caminhar lá para o Caim, porque quando formos analisar a questão do Caim, nós vamos ter a questão que ele matou, mas não morreu por isso, e dentro da lei estabelecida, quem matava morria olho por olho, dente por dente. Então fica meio salada, mas tudo bem. Então vamos lá. Então o princípio moral não muda. Matar é matar em qualquer lugar, correto. Então vem, porque me explica, e eu vou colocar o texto depois do áudio para que o irmão possa então me esclarecer isso. Porque Moisés recebe os 10 mandamentos, um deles era não adulterarás, não adulterarás. E eu volto à pergunta: o contexto de moral no Sinai é o mesmo de hoje? Por que eu volto à pergunta? Porque Moisés sai do Sinai, lá desce do monte Sinai com os mandamentos, inclusive um deles era não adulterarás. E na sequência, Moisés explicando, desenvolvendo a lei para que o povo agora observasse, ele faz uma orientação, uma lei. O homem que contraísse uma segunda mulher, ele não poderia privar a primeira dos benefícios de roupa, comida e marital. Conjugal, melhor dizendo, seria a melhor expressão. Aí eu faço uma pergunta: o conceito moral é um só e Moisés não entendeu? Como entender isso? Porque no conceito atual de moral, um homem ter mais de uma mulher, isso é imoral. Moisés acaba de descer do monte Sinai, recebe os mandamentos, inclusive destaca a questão do relacionamento, 2, que é não adulterarás. E em Êxodo 21, que eu vou colocar o texto, ele segue explicando se o homem, e esse ele está falando com o povo dele, se um homem adquirir uma segunda mulher, ele não pode privar a primeira dos direitos de alimento, roupa e conjugal, ou seja, ele tinha que manter relação sexual igualmente, ele tinha que alimentar igualmente, ele tinha que garantir a veste igualmente. Volto à pergunta:
o conceito de moral no Sinai é o mesmo de hoje, não houve uma resposta. Porque quando você quer falar sobre o mandamento, você tem que contextualizar ele. Acabou meu tempo, praticamente, 2 minutos e 47. Aí na sequência eu coloco o texto e depois dou um joinha. E eu preciso entender isso. Irmão, como eu lhe disse, né, os princípios morais ele nunca muda, né? O que muda é costumes ou penalidade, né? Por exemplo, a lei de Deus, ela tinha uma penalidade pelo povo de Israel, é punido com a morte, depois tirou a penalidade, mas os mandamentos continuam sendo o mesmo. O exemplo é de Êxodo 32, né? As pessoas foram penalizadas por ter violado o 2º mandamento adorando o bezerro de ouro, e ali 3.000 pessoas foram mortas, né? Assim como você vê em número 15:32 também por causa do sábado. Então, meu irmão, eu lhe digo, a penalidade que existia na lei, que era a parte condenatória da lei civil, ela muda, mas a lei, o princípio moral, ele nunca muda. Então, em todos os países ele vai ter variedade, né? A lei, e nos Estados Unidos, pena de morte, no nosso país, cadeia. Certo, meu irmão? Agora, meu irmão, por você acreditar que lá no Gênesis, Deus está fazendo uma referência assim para o homem ter apenas uma mulher e não ter duas. E quando eu vejo esse texto que o irmão citou, eu já falei nos outros áudios, mas continuo dizendo de forma clara, que ali Deus estava reeducando aos seres humanos que saíram ali da escravidão com maus costumes, e ali Moisés está fazendo uma referência para não abandonar aquela mulher, não desprezar aquela mulher, né? Ali eu não vejo nem no sentido de continuar em um adultério, Moisés, Deus autorizando, Deus dando ordem, né? Então eu vejo de forma clara, meu irmão, Deus desde o Gênesis, deixando claro que o homem pode ter apenas uma mulher, e quando ele tem duas, ele já parte para o adultério, sim. Mas nem tudo que a Bíblia relata, ela apoia, certo, meu irmão? E Deus tolera, mas Deus não apoia. Então aí, esses certos pontos, Deus estava tolerando, para que as pessoas não abandonassem ali completamente ali a mulher para passar necessidade ou fome e tal, mas eu vejo nesse sentido uma reeducação, que Deus estava educando o seu povo, né? Não só nesse mandamento do adultério, mas em vários. Não vejo Deus apoiar em nenhum lugar na Bíblia o adultério. Vejo sim, de forma clara, Deus ir contra este pecado, um pecado que Jesus chega no Novo Testamento e reforça de forma rigorosa, né? Aquele que disse era pecado adulterar na prática, ele disse: se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou. Então Jesus reforça muito mais a lei, ele reforça com mais rigorosidade, né, sobre o adultério. Quando ele vai para o mandamento não matar, também ele deixa claro, ele reforça. O mandamento que era pecado apenas na prática, ele diz: se você odiar teu irmão, se você provocar uma briga, se você, a falta de amor ao irmão, você já é um assassino. Então, meu irmão, eu não vejo de forma nenhuma Deus apoiar erro. Deus tolera o erro, mas não apoia. Meu irmão, eu peço perdão então por eu ter falado no nome da Assembleia de Deus. Eu só falei pelo seguinte, porque os teólogos da Assembleia de Deus, né, como eu tenho debatido com outros, acredita que aí que a lei dos 10 mandamentos foi dada a partir do Êxodo. E como o irmão apoiou que a lei de Deus ela vem desde o Gênesis, mesmo de forma via oral, eu achei muito bonito isso. Aí eu citei, né, e eu fiz essa pergunta lá para o Novo Testamento. Como não deu tempo, né, que eu mostrei, perguntei para o irmão, aonde Paulo cita 10 textos, né, em 5 ele apoia a lei, em 5 ele fala contra a lei, né? Como eu citei 2, que é o exemplo, né? Você vai ali para Gálatas 5:4, deixa claro que Paulo diz que aquele que procurar obedecer à lei está separado de Cristo e da graça decaíste. Né? Quando você vai para Romanos 2:13 e 14, 12, 13, aliás, deixa claro ali, né? Que Paulo diz que os que estão separados de Cristo e da graça são aqueles que não obedeceram à lei. Ele deixa claro,
diz, olha, todos aqueles, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que obedecerem à lei, esses serão justificados. Então, meu irmão, é uma contradição de Paulo ou é duas leis diferentes? Então, eu vou colocar até o texto aqui, os 10, para vocês analisar aí. Então, irmãos, aí você ainda continua insistindo, porque os teólogos da Assembleia de Deus. Não, não é assim. O debate não veio para esse lado. Eu não vou falar da Adventista, eu não vou falar da Assembleia, do Deus e Amor, ou da Católica que seja. Não é isso, vamos trocar ideia. Não existe denominação na Bíblia. Esse negócio de Antigo Testamento e Novo Testamento, o pessoal ensina tudo errado. No tempo de Jesus, era Novo Testamento? Claro que não. No tempo dos apóstolos, Paulo, Pedro, era Novo Testamento? Claro que não. Quem falou que era? Eles viviam o Antigo Testamento. A Bíblia deles era Taná, o Antigo Testamento, que era composto da Torá, Kevim e Neviim. Ketuvim e Neviim. Era o Antigo Testamento, é o livro da lei, os escritos e os proféticos. O que nós hoje chamamos de Novo Testamento é o registro, depois da morte de Jesus, depois da morte dos apóstolos foi canonizado, foi o registro daqueles homens que viveram o Antigo Testamento, que tinham o Antigo Testamento como Bíblia, que pregava, e que esse registro desse contexto se tornou o que nós chamamos de Novo Testamento. Então esquece esse negócio de ministério, que os teólogos da Assembleia, isso, aquilo, outro. Você continua na mesma coisa. Eu fiquei muito chateado com isso, porque em nenhum momento eu fui falar, você adventista pensa assim, vocês guardam o sábado, não sei o que. Você viu falar alguma coisa do sábado? O sábado tem que guardar mesmo. Não existe 9 mandamentos, é 10 mandamentos. 10 mandamentos é composto do sábado. Então não existe esse negócio de 9 mandamentos. É 10. Você viu alguma vez eu criticando? Então fiquei muito chateado com isso. Bem, graças a Deus, meu irmão, que você tem um pensamento diferente, né? E, na verdade, a única Bíblia que Jesus usava era o Antigo Testamento, né? Isso é verdade, né? E quando Jesus pediu para crer nas Escrituras e disse que toda palavra era inspirada por Deus e ela dava testemunho de Jesus, era o Antigo Testamento. Então, irmão, amém por isso, porque o Novo Testamento veio para concluir a palavra de Deus, para concluir o Antigo e não para substituí-lo, irmão. Isso é verdade. Uma prova disso, você vai para Efésios 2, verso 19 a 20, diz, né, que a igreja tem que estar fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos e dos discípulos, tendo Cristo como a principal pedra angular. Então, realmente, quando muitos erradamente dizem que o Antigo Testamento passou, eles querem entender de maneira errada e querer rejeitar mais da metade da Bíblia, né, meu irmão? Então, e por eu ter falo assim, eu só mostrei porque realmente tem muitos teólogos da Assembleia que eles acreditam diferente. O irmão já teve uma opinião muito melhor, né? Apesar essa opinião do irmão acreditar que a partir dos 10 mandamentos Deus continuou apoiando adultério, aí você tem que ter cuidado, viu, irmão? Porque não é tudo que a Bíblia relata que ela apoia. Certo, meu irmão? Deus jamais apoiou Davi por adultério, nem Salomão, nem ninguém, na verdade. Deus tolera, mas ele não apoia. E Deus estava reeducando seu povo. Por isso ele tolerava. Por amor a seu povo, ele tolerava. Porque esse povo veio de escravidão. O escravo não aprende a falar por favor, mas sempre com lei mais rígida, lei mais dura, entendeu, irmão? Então, muitas das vezes, Deus tolerava, mas não apoiava os seus servos, tá bom, meu irmão? Irmão, eu não estou falando que Deus está apoiando o adultério, meu querido. Eu estou dizendo para você que quando você lê a história bíblica, você vê Moisés, o próprio legislador, depois que desceu do Monte Sinai, dando orientação como que o homem deveria se comportar quando ele tivesse 2 mulheres. Irmão, ter 2 mulheres no adultério, como que Moisés dá uma instrução dessa? O que eu quero dizer para você, que no contexto semita, o homem poderia ter quantas mulheres ele quisesse, e em nenhum momento você vai ver na Bíblia dizendo que
o homem cometeu adultério. Vai dizer que a mulher cometeu adultério e aquele que se relacionou com ela. Você não está entendendo. Aí eu dei como exemplo, você vai ver, Abraão teve 2 mulheres, Jacó teve 4 mulheres, Davi tinha 5 mulheres. Quando ele se relacionou com Betseba, ele tinha 5 mulheres e só foi chamado de adultério quando se relacionou com Betseba. Sabe por quê? Porque aquelas mulheres que ele tinha, nenhuma era casada, era mulher solteira, que ele se engraçou com ela, gostou dela, era virgem e ele trouxe para ele. Só que Betseba foi adultério porque ela era casada. A lei dizia que você não pode se relacionar com mulher casada. Por isso que tem lá o mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. E se a mulher não tivesse próximo, era algum pecado? Não, prova disso que o homem tinha mais de uma mulher. Ele só cometeria uma transgressão na lei, que era pagar o dote. Gente, eu não estou dizendo que... Eu estou lendo o texto. Lê o texto, lê lá, lê a história. Por que Moisés, em Número, manda lá... Em Número 31, manda o povo trazer as meninas virgens. Porque virgindade é santidade, como nós pensamos hoje. Virgindade não tem nada a ver com pureza. Virgindade lá tem a ver com semente, com não contaminar a semente. Não tinha exame de DNA. A única garantia que o filho era do homem é porque ele casou com a mulher virgem. Por que a Bíblia só se preocupa com a virgindade da mulher? Você não vê falar da virgindade masculina, só feminina. Porque virgindade fala-se de semente, garantir a semente, não contaminar, não colocar em descrédito a descendência daquele homem. Por isso que quando você vai na tribo de Levi, existia essa preocupação na tribo de Levi e na tribo de Judá.